Quando nós falamos que a religião cristã é tão perigosa e agressiva quanto a islâmica, nós simplesmente não estamos idealizando, exagerando. É realidade. Nós matamos a cobra e mostramos o pau, onde neste vídeo você vai tirar suas próprias conclusões. Um pai cristão manda policiais na escola da sua filha para coagir professores e diretora, só pelo fato da escola estar trabalhando o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena em uma de suas pautas do seu currículo escolar. E o mais intrigante nisso tudo é que os próprios policiais não conhecem as duas leis que garantem o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas, que é a Lei número 10.639, de 2003, e a Lei 11.645, de 2008. Mas os policiais não sabiam nem que existiam essas leis. Como é que você trabalha para a proteção e para o cumprimento das leis e não as conhece? Esse é o nível da intelectualidade e de conhecimento que o Brasil possui, onde as próprias autoridades deveriam estar protegendo e cumprindo aquilo que é de direito, mas não, fazem ao contrário. Onde também os policiais vão dizer que a gestora da escola está ensinando religião das matrizes africanas na escola, onde ela diz que não se trabalha religião nas escolas, mas sim a cultura, a literatura de um povo através das imagens. E eles dizem que não é cultura, é religião. Eles são tão burros e ignorantes que eles não sabem que religião é cultura e cultura é religião. Na verdade, tudo é cultura, porque tudo aquilo que vai fazendo parte do dia a dia da vida de um povo e de uma sociedade vai passando de geração para geração, é cultura. Exemplo, o hábito dos brasileiros tomar banho 3 vezes ao dia. Isso é uma cultura que herdamos dos povos indígenas. Mas pessoas estúpidas e ignorantes, como esses policiais que irei apresentar a seguir, não sabem nem o que é cultura. E isso é uma vergonha para o Estado ter profissionais da segurança com um nível de burrice dessa forma. E ainda mais entrar em uma escola para coagir profissionais da educação, porque a escola está trabalhando o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena dentro das leis. Quando se diz trabalhar o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena, não é praticar a religião desses povos, é trabalhar a história e a cultura que foi desenvolvida etnicamente entre as 3 principais culturas europeias, africanas e indígenas. Até porque não se pode trabalhar a formação da identidade brasileira sem abordar as 3 principais culturas, que é a portuguesa, a africana e a indígena. Ou seja, uma está presa, conectada à outra. Todas são importantes e precisas para a nossa identidade como povo brasileiro latino-americano. Por isso que a importância de se estudar história, na minha opinião, a história é mais importante do que português e matemática. Claro que português e matemática são a base para a alfabetização, mas enquanto abrir mentes, quebrar paradigmas, formar cidadãos conscientes, desenvolver o pensamento e o senso crítico e ainda mais a bagagem de conhecimento que uma pessoa que estuda história adquire, é impressionante. Uma pessoa que estuda história, ela tem um potencial de conhecer leis, constituições, geopolítica, filosofia, sociologia, artes,
antropologia e por aí se vai. E isso é o que falta no Brasil, onde o ensino de história é totalmente limitado e suas pautas de conteúdos não são abordados como deveriam ser nas aulas ministradas pelos professores, onde essas lacunas causam uma deficiência muitas vezes irreversíveis no aprendizado do aluno, onde não desenvolve o senso crítico do aluno. Não adianta você aprender a ler, escrever, interpretar, fazer cálculos, equações e por aí se vai, mas o mais importante, não desenvolveu, que é o pensamento e o senso crítico, a criticidade. Foi trabalhado como um robô. Infelizmente, e no Brasil é o mais que se tem, pessoas que têm conhecimento acadêmico, mas não foi desenvolvido o senso e o pensamento crítico. Por isso que o Brasil é um país de muita gente ignorante e estúpida, assim como esses policiais são. E outra, uma cena dessa que irei apresentar a seguir, você só encontra esse nível de sociedade nos países de ditaduras teocráticas, como por exemplo, Irã, Afeganistão, Arábia Saudita, Cidade do Vaticano e por aí se vai. Então, só existe esse tipo de abordagem em escolas referente à religião só em países de Estado teocrático. E enquanto aos policiais e ao pai da criança, todos têm que ser responsabilizados, porque a escola está trabalhando dentro das leis que estabelecem o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena. Na verdade, a história atua como a espinha dorsal do conhecimento, fornecendo o contexto temporal e as bases empíricas necessárias para que outras disciplinas avancem. Ela investiga, ou seja, a história investiga como civilizações superaram desafios, documenta erros que evitam repetições futuras e mapeiam a evolução das ideias. A história é realmente o alicerce que liga tudo ao que sabemos. Como disse o filósofo, quem não conhece a história está condenado a repeti-la. Sem ela, todo o resto do conhecimento ficaria solto, sem raízes, sem contextos. Compreender o passado é o que permite construir soluções inovadoras, já que todo ramo do saber humano possui uma raiz histórica. Então, fique agora com o maravilhoso vídeo a seguir. Ah, boa tarde. Vocês são a ronda escolar? Ou não? Não, hoje nós estamos... Ah, tá, não, é porque eu achei que viria a ronda escolar. Hoje ela não, ela estava empenhada no Enem hoje. Ah, sim, não, tudo bem. Aí tu vê, né? A diretora tá perguntando se viria a ronda escolar. Foram policiais armados com arma de grosso calibre na escola onde tem criancinha, velho. Olha isso. Já tá totalmente errado aqui. Um bando de policial que deveria estar investigando, sei lá, estelionatários da fé, foram lá na escola, porque parece que um dos pais que estão reclamando é polícia militar, e aí eles foram lá intimidar a escola, intimidar a diretora. Já tá totalmente errado aí, tá? Policiais armados com armas de grosso calibre em uma escola onde tem criança. Olha isso. Vamos continuar aqui. Já tá tudo errado aqui, tá? Bem, é porque veio bastante, a gente tá acostumado com a ronda só, né? Não, é que a gente estava perto. Sim, eu sou a Aline, Aí ele diretora. é o comandante da companhia, estava perto e já encostou também. Sim, prazer, boa tarde. Sou a Aline, diretora da escola. Então tu vê, né? A própria diretora já denunciou, né? Não, porque a gente estava perto. Aí encostou ele aqui, encostou o outro. Aí já foi o... Esses caras estão fazendo o quê? Esse é o trabalho deles? Intimidar diretoras e professores na escola?
vai se ligando aí no problema. Olha o que se tornou o Brasil bolsonarista. Olha isso aí, ó. Obrigada. Sim. Solicitante informou que a filha foi atendida aqui, está tendo aula. Foi o pai. Vocês vieram por causa que o pai solicitou? Ah, tá. Pensei que vocês tinham vindo que a gente tinha solicitado. A gente solicitou por causa desse pai, ele também solicitou. Tá bom. Sim. E aí ele falou sobre a obrigatoriedade da filha dele assistir uma aula de cunho religioso que ele não gostaria desse conteúdo. Ele falou que a filha, alguém diz, não sei quem, existe uma lei que obriga a filha dele a assistir. Então. As pessoas falam que elas querem. Porra, mano, os policiais, né, querendo ir contra a lei. Vou mostrar aqui a lei pra vocês, ó. Aqui, ó. O ensino de cultura afro-brasileira e indígena é obrigatório na educação básica. Leis 10.639, 2003 e 11.645, 2008. O objetivo é combater o racismo estrutural, valorizar a diversidade e reconstruir narrativas históricas, indo além da visão eurocêntrica e dos estereótipos. Por que tem essa lei? Porque um bando de vagabundo tá indo em terreiro expulsar a pessoa de religião de matriz africana, ofendendo os outros, falando que os outros são macaco, que deveriam ser escravizados, falando que são amaldiçoados, como vários vídeos já mostrei aqui no canal. Inclusive de pastores falando que os negros são amaldiçoados, de pastores destruindo terreiro, desrespeitando a religião dos outros. Então, o que aconteceu? Criou-se, né, essa lei para poder ver se você consegue combater o racismo estrutural, que é fortíssimo no nosso país e que culmina em coisas como esse preconceito que a gente está vendo aqui no caso dos policiais, né? Os policiais indo numa escola intimidar uma diretora fortemente armados por causa de questão religiosa. Vamos continuar aqui, vamos continuar. Então, tu vê que já desconhece a lei, né? Já são policiais aí que desconhecem o básico da lei. Vamos continuar. Tem ouvir. O que acontece assim, a gente tem o ensino, a lei 10.639, 11.645. Pronto, a própria diretora falou a lei. A própria diretora explicou pro policial, né? Os policiais aqui com cara de pango, não sabem nem o que estão fazendo ali, de vez de estar combatendo crime organizado, pastores picareta que estão roubando os outros, estão ali enchendo o saco, e intimidando o diretor, intimidando o professor. Sobre estudo da educação, ensino afro-brasileiro. Não é só afro-brasileiro e indígena, tá? Por causa do preconceito que esses povos sofrem também. O munícipe em questão, ele é de uma religião cristã e ele não gostou dessa temática. Ele veio ontem de uma... ele é de uma religião cristã. O pai da criança é de uma religião cristã. Quem diria, né, meus coregos? Nunca imaginei. Maneira agressiva aqui na escola. E aí ele falou que ia tomar as providências necessárias. Eu falei, o senhor pode tomar as suas porque a gente tem as nossas. O trabalho da escola não é tirado da minha cabeça, nem da cabeça de nenhum professor. A gente tem o PPB 10.639. 13.919 autoriza a criança, no caso o pai responsável, a não ver nenhuma religião que não queira. Não, mas aí... É federal. Caralho, olha... Não é a aula de ensino religioso. Ai, meu Brasil, me ajuda. Gente, o que a gente faz com um policial desse, né, cara? Aula de ensino religioso, que ensina lá a religião cristã, ensina as outras, aí beleza, a criança não é obrigada a assistir. Eu acho que é uma aberração, não devia nem ter isso, né? Não deveria nem ter isso. Isso aqui, aula de ensino afro-brasileiro indígena, é outra coisa. É outra parada. Sim, pode ser a lei federal, mas a gente não ensina. Aqui não? Não. Ó, eu vou convidar vocês para participar da nossa reunião, porque a gente tem um horário e o tema da reunião é esse. Eu gostaria que eles entendam. Não em sentido de religião. Não, porque a gente não ensina religião. Como não? Eu vi um desenho que está escrito Yansan, né? Essa é Sim. uma entidade da cultura afro. Afro-cultura. Acabou de falar da cultura afro. Aí até a diretora corrige ele. Cultura.
Meu irmão, como é que você vai falar de história da Grécia se você não falar dos deuses gregos? Se você não falar de Zeus, Poseidon, se você não falar de Atena, tem como, né? Como é que você vai falar de cultura egípcia se você não falar de Ra, Horus, Ísis? Como é que você vai falar da cultura nórdica se você não falar de Thor, Odin, Freya? Só que se você falar da cultura afro, não pode, gente. É justamente por esse preconceito que se criou essas leis. Você pode falar de todas as religiões, menos da cultura afro-brasileira, indígena, aí não pode. Porque são demônios. Aonde você ouve que essas divindades da cultura afro-brasileira e indígena são demônios? Aonde? Fala pra mim. Ah, como é que é? Ah, nas igrejas. Ah, nas igrejas que eles falam isso, né? Igreja cristã, entendi. Pois é. Se eu falar sobre a cultura, os afro-descendentes falam que a minha religião, saem falando que a minha religião. Então, se seita, se religião, isso a gente vai desenvolver. Sim. Aí, se eu escrever lá o nome, como eu vi lá, se eu catar O senhor viu um recorte de um desenho, né? Que Então, ele pegou, mas é uma literatura. Não. Tem um livro que se chama Ciranda de Aruanda, que fala sobre a mitologia dos orixás dentro de uma perspectiva da cultura, como elementos... Senhora, o pai, isso é que a senhora está falando, é cultura. Não, Isso. Não, estamos falando de uma religião. Eu acho que Puta que pariu, mano. Ai, não tem como não, cara. É muita burrice, velho. É muita burrice. Caraca, mano. Ai, não é cultura, é religião. E religião não é cultura, não. Ai, mano, caraca, velho. Como é que você vai falar? Porra, cara, do povo lá, ali do Levante, sem falar da religião do povo do Levante, por exemplo. A bobeira não deve nem saber o que é Levante. Deve nem saber qual é a religião de lá, né? Ou quais as religiões da região. É foda, né, cara? É complicado, mas correto. Música, religião, política, tudo isso faz parte da cultura de um povo, cara. A forma como que eles se alimentam, as tradições, tudo isso faz parte da cultura. Aí tu vê o cara é muito ignorante, velho. É burrice mesmo. Não tô falando que ele é burro, não. É burrice. Pode ser inteligente para outras coisas, mas nesse caso é burro. É burrice mesmo. Você tá maluco. Não é cultura, não. É religião. Ai, meu pai. o senhor tá me... Isso, eu acho que a gente... De verdade, senhor Ronald, embora é uma ocorrência, mas ele apresentou... O que eu tenho que fazer agora? Vocês apresentaram, então... Eu preciso ligar na diretoria de ensino e informar que tem o efetivo policial aqui. Eu tenho um mandato que eu preciso receber e dar ciência. Inclusive, isso é uma coação para a escola e para os demais que estão aqui. Caraca, parabéns à diretora, hein? A diretora botou grosso. Botou firme nesses policiais ignorantes, né? Não teve medo, peitou, botou moral... E falou, ó, vocês estão me coagindo. Vocês estão me coagindo. Estão coagindo a escola. Você tem mandato aí? Tem alguma coisa? Pois é. É isso aí. Os caras de vez estar aí caçando bandido, caçando pastor picareta, estão indo na escola armado encher o saco de diretora, velho. Como é que pode um negócio desse aqui? Isso aqui é um retrato do que é o Brasil. É um dos maiores absurdos que eu já vi. É o retrato do Brasil. Isso aqui é suco. Desce, escorre aquele suco de Brasil nisso aqui, velho. Como é que pode? Direito dele. É o direito dele, mas por que ele não tá aqui? Equação. Mas o senhor, vocês são advogados dele? Sai daqui, vambora. Vamos aqui, senhora. Senhora, eu sou comandante de companhia aqui. Sim. E Veli, por favor, liga lá na direta, avisa que o município solicitou o efetivo policial aqui na escola. Qual o problema do município se a senhora... Nenhum, A eu senhora- tenho diálogo. Só que ele foi agressivo e aí A ele senhora tá... tá alterada, a senhora tá ficando nervosa, a senhora tem... Ah, ela que tá alterada. Cara, esses policiais...
Ô, policial, você é um brincante. O senhor é um brincante, policial. Que isso, meu irmão? Ela que tá alterada. A diretora tá sozinha, uma mulher sozinha, contra um bando de homem armado, e ela tendo que se impor ali, porque os caras são muito ignorantes, muito burro. Ela que tá alterada. Como é que pode isso, cara? Ligar pra um monte. Eu estou expondo uma coisa, só quer impor. A senhora quer impor tudo. Ah, ela que quer impor, ela tá só explicando. Aí ele tá falando que ela quer impor. Cara, é surreal, velho. O Brasil tem que ser estudado, mano. O Brasil tem que ser estudado, não é possível isso. Orientá-lo a tomar todas as medidas cabíveis, porque a senhora não, em momento algum, só deixou terminar o que eu estava falando. Em momento algum, só deixou terminar, reportou todo o pensamento. Ele só falou que tem algo que a senhora não expôs. Eu já expus a lei que eu estou falando, que ele tem esse direito. Eu expus a lei. A senhora não tem capacidade de me ouvir, a senhora interrompeu o tempo todo que eu quis falar. Os caras estão dando a entender que o cara tem direito de chegar na escola, ser truculento na escola, que nem a diretora falou, ser agressivo, de tirar a filha dele da escola, da aula, só por causa que está ensinando uma coisa que está na lei. Por causa de justamente comportamentos como esse. Comportamentos preconceituosos. Você tá entendendo? É complicado. Eu estou orientá-los e as medidas serão levadas à justiça. Me desculpa, a senhora não conseguiu ter um mínimo. Só quis impor e ditar as suas regras, ditar o seu pensamento. Olha como é que ele tá querendo impor, né? Pra ele que tá impondo, ó. Ele que tá querendo esculachar a diretora. Olha isso. Ditar a sua ideologia. Não vou conversar com a senhora. Ah, ditar a sua ideologia. Ditar a sua ideologia. Então, olha o que ele tá dando a entender. Que aquilo ali é uma ideologia da diretora, é uma ideologia da escola. Onde você já ouviu esse discursinho? Justamente nas igrejas evangélicas, igrejas católicas, que eles dão a entender que existe, né, nesse discurso, nesse mundo bolsonarista dessa galera, existe como se fosse uma doutrinação para transformar a galera em em umbandistas, em candomblecistas, e abandonarem Cristo. É o que eles vendem aí, mano. Distorcem tudo, né? E aplicam esse tipo de discurso. A carinha dele aqui, ó. Então tu vê, esse malandro aí deve ser investigado, tá? Tem que ser investigado, tem que ser ligar lá na corregedoria, porque isso aqui é inadmissível, um negócio desse, cara. Inadmissível. Alguma medida eu tomarei, voltarei aqui com a medida administrativa. Vai voltar sim. Aí, galera, você deve se perguntar assim, Antônio, mas por que esse tipo de coisa acontece? Olha aqui, ó. Vou reagir. Ó, pastor faz pregação em reunião da PM na Igreja Universal. Ah, quem diria, né? Então quer dizer que a polícia militar está sendo doutrinada pela Igreja Universal? Ele diz assim, reagindo positivamente, olha aí. Experimenta. Aí já vem um prêmio de resultado. Experimenta boa, perfeita vontade de Deus. Ó. Então, para você ter um casamento perfeito, bons filhos, bons relacionamentos sociais. Então tá aqui, ó. O pastor tá fazendo uma pregação para um bando de policial. Por que esses policiais não estão na rua fazendo ronda? Por que eles não estão cumprindo o dever contra os picaretas da própria Universal? Universal dizem que é uma das instituições mais corruptas que tem. Dizem que a Universal é envolvida com lavagem de dinheiro de criminosos. Dizem, né, que a Universal, a TV Record foi comprada com o dinheiro do tráfico. Faz lavagem cerebral na cabeça dos fiéis. Tem várias condenações por terem pegado dízimos e oferta aí da galera, né? E aí tá aí os policiais, a polícia sendo doutrinada na Igreja Universal. Mas não é pouco não, tá? Não é pouco não, são centenas e centenas ou milhares de policiais sendo doutrinados. Olha aqui, ó. Ó, olha a quantidade.
Deixa eu parar aqui para vocês verem. Olha a quantidade de policiais sendo doutrinados na Igreja Universal. Olha isso, tá? Então, isso aqui vai dar bom? Não vai, né? Bom, vamos ver o que está acontecendo com o banco do Edir Macedo aí, ó. Pois é, esses mandados de busca e apreensão são ordens da Justiça Federal aqui de São Paulo, nessa investigação que resultou na operação que está nas ruas hoje, a Operação Miragem, uma apuração minha, da nossa colega Isabela Leite. Neste momento, os policiais estão em alguns alvos, por exemplo, aqui na Zona Sul da cidade de São Paulo, da capital paulista, como a sede do Banco Digimais, que fica no bairro de Cidade de Monções, e também em uma corretora. Essa corretora chama-se ID, essa corretora é a principal operadora desse Banco Digimais. Pelo que eu conversei com os investigadores, o que há disso daí, você já falou, Matheus, mas só para explicar, uma série de balanços fraudados, e com base nesses balanços, segundo a investigação, foram emitidos CDBs, foram emitidas algumas letras financeiras com base nisso, e isso acabou dando ali uma lucratividade para o Banco Digimais, que é controlado por uma holding, que é do próprio Edir Macedo. Edir Macedo, ele é dado como investigado nessa operação Miragem de... Então quer dizer que, quem diria, né, gente? Quem diria que tem uma holding de Edir Macedo que controla esses bancos, que está tendo um super faturamento? Caraca, nunca suspeitei, gente. Quem diria um negócio desse, né? Nunca imaginei isso. E aí? Então a polícia, ao invés de estar combatendo aquele que realmente está lesando o povo brasileiro, que está enganando as pessoas, os cofres públicos, etc., não. Tá lá enchendo o saco de professora, né? Hoje não tem, por exemplo, sequestro de bens, bloqueios de alguns bens da pessoa física dele, mas segundo os investigadores, o status dele, a condição dele é de investigado por ser o dono da holding que controla esse Banco Digimais. Lembrando aqui, a título de contexto, que o Digimais está envolvido hoje numa negociação, ou pelo menos estava até via essa operação, da sua venda, do seu repasse para o Banco BTG. Isso envolveria, por exemplo, um aporte de 7 bilhões de reais do Fundo Garantidor de Crédito. Mesmo esquema lá do Vorcaro, né? Ia ter o Fundo Garantidor de Crédito, mesmo esquema do Vorcaro. Então, tu vê que todos esses esquemas aí, envolvendo o Fundo Garantidor de Crédito, geralmente tem pastor, tem igreja envolvido. Quem diria, né? E aí eu pergunto para vocês, a gente vai ficar aceitando isso aí até quando? O Macedo, dizem as más línguas, dizem aí, reportagem e tal, que ele é envolvido em vários esquemas de corrupção, em vários golpes, estelionato, etc. E aí eu pergunto a vocês, como é que um cara desse está solto até hoje? Se o que dizem é verdade. É muita grana rolando, muito voto rolando, né? Pois é. Quem tem poder, quem tem amigo no poder, fica solto. Você que é pobre, que é fudido, você que denuncia, você pode até ser preso. É complicado, né? Aqui vai ter uma sugestão de vídeo para você clicar e assistir. Aqui o botão para você se inscrever nesse canal. Deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou desse absurdo. Um beijo, fui, tchau, tchau, tamo junto.